por outra história, gente. Qual agora? Ontem, muita gente falou de mim, de Ana Maria Braga, falou de outras mulheres que se posicionaram contra um assunto muito sério, que é essa PEC que a gente está vendo e que, quando a gente fala em trazer à tona uma história tão surreal, que é você tentar nivelar a mulher, igualar a mulher que ela foi estuprada, a mulher que foi estuprada, a mulher que engravidou, e as pessoas querem decidir por uma lei o que essa mulher deve fazer. Se essa mulher não quer ter esse filho, ela é obrigada a ter, porque senão ela pode ser condenada com um crime terrível, com a pena maior do que do estuprador. Então se inverte as posições, né, Matheus? Sim. Ana Maria também, eu vou te falar, ninguém dá uma trégua para ela, né? Mas ao mesmo tempo, eu acho que ela assumiu um papel, assim como você fez ontem, muito importante, porque vocês que são mulheres que têm o poder da comunicação e a força de estar no veículo, podem falar por outras. Então, eu acho que você e a Ana estão pouco se lixando para quem está olhando para o seu próprio umbigo, ou sendo homem, se colocando no lugar, querendo falar sobre o corpo da mulher. Pelo amor de Deus. Né? É no mínimo... enfim, eu acho um disparate, mas é uma discussão que não deveria nem existir. O ponto é que a Ana foi para o ar e ela disse o seguinte: é fácil falar para entregar o filho para adoção, assim como eu escutei ontem. Mas eu queria mesmo saber se fosse filha de algum de vocês que estão votando nesse projeto, se fosse alguém da sua família, e se a sua mulher fosse estuprada, e aí, como é que ia fazer isso? Isso acontece todos os dias. Basta ver o que acontece no Brasil e saber com relação ao que as mulheres sofrem por aí. Então ela se posicionou justamente defendendo o lado das mulheres, o direito da mulher escolher o que vai fazer em relação a essa gravidez, ao seu próprio corpo. Mas... quando a pessoa podia ficar quieta, ela ainda continua. Né? E a grande discussão também é a questão das meninas que são vítimas. Sim. Que muitas vezes é aquela história, né? O carinho, o abuso disfarçado de carinho. De carinho. Então, por isso da importância da educação sexual nas escolas. Porque tem menina que é abusada, que engravida muitas vezes do próprio pai, do irmão, do tio, do padrinho, que são as pessoas próximas, né? E não sabe que está grávida. E só vai saber quando a barriga está grande. Não, e nem enxergam que isso foi um estupro. E não enxerga, porque acha que foi um carinho. Então, por isso de orientar, né? As meninas, os meninos também com relação ao abuso, de que não se tem segredo, que, né, de respeitar o próprio corpo. E isso começa desde muito pequena. A criança precisa saber. E tem que ser mesmo, desde criança pequenininha. E tem que ser. Agora o Casarré falou o quê? Eu não vi. Instantes depois que a Ana fez... esse posicionamento, muitas pessoas atribuíram que ele de fato ficou incomodado porque a repercussão foi grande. Quando a Ana fala, realmente a internet comenta, né, e etc. E aí, abre aspas, ele disse o seguinte: xingar e cuspir é fácil, difícil é provar que a vida não começa no momento da concepção, fecha aspas. Ou seja, eles simplesmente quis dar aí o troco, dizendo que não há comprovação de que essa defesa em prol da mulher poder escolher o destino da sua gravidez e do seu próprio corpo é algo, na minha opinião, assim, é um discurso que não deveria existir. Mas ele, fundamentalmente outros políticos e alguns defensores, acham que não tem como provar. Mas a gente tem isso tudo saindo da boquinha dele, né? Com mais coisas, não tem um vídeo? Ele foi para as redes sociais e tem falado bastante sobre o assunto, até porque ele tem 6 filhos, né? Então vamos dar uma ouvidinha no que ele tem a dizer. Ele é um grande ator. Sim. Ponto. Para mim, nesse momento. Vamos ver, ó. Eu vou contar uma história aqui, que há 14 anos eu calo sobre essa história. Mas como a Letícia já contou essa história uma vez, eu vou contar ela aqui hoje. Pela primeira vez eu vou contar essa história publicamente. O meu filho mais velho, Vicente, é adotado. Eu adotei o Vicente. Porque quando eu encontrei a Letícia, que a gente se reencontrou para ficar junto, para namorar, para se amar, porque a gente se conhecia como amigos, a Letícia estava grávida. Uma gravidez que veio fruto de uma relação abusiva que ela vivia. O cara não queria ser pai. Uma das sugestões do cara foi: você não vai ter esse filho, né? E a Letícia falou: não preciso de você para nada, eu vou ter esse filho sozinha.
e voltou para casa dos pais. E quando a Letícia estava com mais ou menos 5 meses, a gente se encontrou e eu me apaixonei por ela. Eu sabia que eu ficaria com ela o resto da gravidez, seria o pai daquela criança e ficaria com ela para sempre. Então, depois que o Vicente nasceu, eu entrei com todos os processos legais que tem que entrar para adotar o Vicente. E o Vicente hoje, com muito orgulho, tem o meu nome, o nome do meu pai e da minha mãe no lugar de vô e vó. Deixa eu falar uma coisa agora, gente, mas como mulher mesmo. Não é nem como apresentadora, não. É como mulher. Primeiro, que a Letícia, ela escolheu ter esse filho. Perfeito. Foi a escolha dela. Eu acho que assim tem que ser. A Letícia, o ex-namorado dela, não queria que ela tivesse esse filho e queria, obviamente, que ela abortasse. E ela fez uma escolha. Escolha, eu vou ter esse filho. E ela assim o fez. Quando o próprio Casarré diz que aos 5 meses de gravidez que a Letícia estava dessa criança, que foi escolha dela, e não foi nem uma criança que foi gerada por um abuso, de um estupro, por exemplo, né? Então vamos pensar nisso. Então, mesmo assim, ela escolheu ter esse filho. Aos 5 meses de gravidez, ela reencontrou o hoje marido dela, o Juliano Casarré. E aí, não dá para a gente misturar as coisas. Ele teve uma atitude, para mim, honrosa. Ele falou, não, eu vou assumir esse filho como se fosse meu, e assim é até registrado. Perfeito também. Agora, tudo começa onde? Na escolha da Letícia. Esse é o ponto importante. O que ele fez, para mim, no meu modo de ver, é honrável, é importante. Ele quis aceitar esse filho como dele, e ele aceitou, e mais do que isso, ele deu o nome dele e foi um pai de verdade. Pai, para mim, é quem cria, não é quem faz sexo. Sexo é a coisa mais gostosinha de fazer e criar é uma das coisas mais difíceis da vida, é educar uma criança. Agora, a Letícia teve a escolha que para ela era a correta. É sobre isso, é sobre escolhas que a gente fala. Eu, como mulher, quero poder escolher se eu quero ter um filho ou se eu não quero ter esse filho. O que as religiões acham é uma outra hipótese de se pensar quando essa mulher, por escolha, prefere ouvir também a religião. Também é uma escolha dessa mulher. Mas eu não acho, e o Estado tem que ser laico, não é para a religião dizer, no meu ponto de vista, pessoa física, o que cada mulher tem que fazer. Não dá para um homem falar o que cada mulher tem que fazer. Ele não sabe o que é ser mulher. Só quem é mulher sabe o que é ser mulher. E aí a gente não entra aqui em outros pontos. É uma coisa muito simples. Eu não sei o que é ser um homem, porque eu não sou homem. Mas eu sei o que é ser mulher. E eu sei o quanto que a gente sente, eu sei o quanto que a gente luta, eu sei o quanto que a gente se anula pelos filhos. Isso eu sei. Como um pai age, eu imagino, mas eu não sei. Então a escolha tem que ser minha como mulher. E a gente tem que dar esse poder de escolha, esse direito à mulher, de qualquer idade, dela decidir o que ela quer fazer. Principalmente se essa mulher foi vítima de um abuso sexual, gente. Aí é incabível se pensar em outra coisa. Eu vi, e não é de hoje, vários casos junto, e aí com algumas médicas que ao longo desses meus 30 anos de carreira, passaram a gente falando sobre abuso infantil de crianças com 10 anos que acabaram de menstruar e as meninas engravidavam. E aí o mais triste, doutora Albertina Duarte, que foi, acho que continua sendo médica do HC, vinha com histórias terríveis para a gente contar no ar, para alertar, foi o que a doutora Rosa disse agora, os pais e as mães, principalmente, para ficarem atentas com esse pseudo-amor e carinho que alguns homens podem ter com seus filhos, meninos e meninas, nesse caso, que podem estar sendo abusados. E ela falava disso, a barriga da criança crescia e ela falava, tia, eu não sei, eu acho que eu comi demais. Gente, é de arrepiar. E a menina estava grávida aos 10 anos, 11 anos. É incabível isso. A gente precisa de proteção à mãe, antes de mais nada. Mesmo que essa mãe seja uma criança de 10 anos, que foi estuprada, foi violentada. Vai ser violentada de novo pela justiça dessa vez? Não dá, gente, é incabível. Eu acho tão terrível. A gente tem que falar coisas tão óbvias. Mas é importante que a gente não se cale. Você, mulher, tem que ser a escolha da gente. Só da gente. Não é uma lei que vai poder decidir o que a gente vai escolher. É só a gente. Não é uma religião que pode escolher o que a gente vai fazer. Sim, se a gente segue uma religião e acredita naquela religião e você quer seguir o que a religião te passa, te prega, respeito você está na sua escolha. E é só sobre escolha. É só sobre escolha. Kátia. Mas o Estado não pode se meter no meio de uma escolha que é da mulher. Mesmo
que você tenha mulheres políticas que façam as suas escolhas como pessoa física. Pessoa jurídica, político, não pode se meter. A gente não pode aceitar esse tipo de coisa.